Bom, pessoal, tudo bem? Eu não ia entrar no paulinismo agora, porque eu estava falando mais do Novo Testamento, né, os Evangelhos. Mas como o assunto surgiu em questão, eu vou falar um pouquinho, né, por causa dos shorts que eu fiz, sobre essa questão de Paulo ser o apóstolo dos gentios, né? Primeiro eu queria começar com o termo igreja. Igreja em grego, que é eclésia, significa congregação, tá? Algumas pessoas argumentam, né, que o termo não seria bem uma congregação, porque eclésia é a junção das palavrinhas chamado e para fora. Então algumas pessoas falam, não, aí Jesus estava chamando as pessoas para fora. Eu digo, tá, mas chamando para fora da onde? Para fora de Jerusalém? Para fora do judaísmo? Para fora do quê? E outra, se ele está chamando um grupo de pessoas para fora, isso também forma uma congregação. Tanto que o aparato crítico aqui do Bible Hub, eles dizem que eclésia são chamados para fora do mundo. Eles tentam dar uma explicação assim, entendeu? Que seria nesse sentido, formando uma congregação espiritual do Messias. Quem quiser ver, ó, aqui tem o Bible Hub, tá? Aqui é a eclésia. Inclusive tem gente nova aí vindo no meu canal que não conhece meu canal, que vem falar de tradução, qual Bíblia que eu uso, não sei o que. Eu digo, eu sempre olho aqui no Bible Hub as coisas que eu faço, pessoal, tá? Eu sempre olho no grego e no hebraico, tá? Então, esse argumento de traduções para mim não funciona, tá bom? Mas enfim, então é uma congregação que Jesus estava formando. Quando eu fiz o short, as pessoas disseram que Jesus não fundou nenhuma congregação. Cristãos dizem que Jesus não fundou nenhuma igreja. Então, eu não sei que Bíblia que ele segue, né? Porque já me disseram que Jesus não apareceu para Paulo, né? Tentando justificar aquela contradição lá de Paulo. Agora dizem que Jesus não fundou a igreja, mas está aqui na Bíblia deles, ó. Vamos ler aqui Mateus 16. Eu separei um pedacinho mais longo para a gente ver o contexto, tá? Ó, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João o Batista. Aqui João Batista é interessante, pessoal, porque eu fiz aquele último vídeo onde eu falei que Jesus praticamente ele usurpa João Batista. Então vocês veem que a popularidade de João Batista era tão grande que algumas pessoas pensavam que Jesus era João Batista. Tanto que João Batista é mencionado, né, na história secular, por Joséfo e tal, que ele era realmente popular. Então algumas pessoas pensavam que Jesus era o João Batista. Outros Elia, outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, que é uma eclésia. Então Jesus não mandou fundar nenhuma igreja, pessoal? Isso aqui é o que ele mandou então Pedro fazer, ó. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha congregação. Não está na Bíblia de vocês isso? Porque pelo que eu sei, toda a Bíblia cristã tem isso. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra, que então seria uma igreja na terra, tá? Será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então não é uma congregação aqui, ó, na terra. Pedro não seria um representante? Tudo que ele ligasse na terra, aqui no mundo físico, não seria ligado lá no céu? E tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Aqui já é mais uma das estranhezas do Novo Testamento, né? Porque Jesus ele diz que é o Cristo, ele queria ser aceito, né, como um Cristo, mas ele fala para ninguém contar que ele era o Cristo. Então fica uma coisa meio controversa, né? Como é que as pessoas iam aceitar ele se ele mesmo não queria que ninguém soubesse? Então quando ele estava vivo, né, supostamente pregando lá em Jerusalém, ninguém podia saber que ele era o Cristo. Aí depois que ele morre, todo mundo teria que saber que ele era o Cristo. Tinha que pregar para todo mundo. Meio estranho isso daí, né? Não era mais fácil ele ter se revelado para todo mundo? Mas enfim, não é o foco do vídeo. A pergunta que eu faço é o seguinte: cadê essa igreja de Pedro então? Se eles dizem que Paulo é o apóstolo dos gentios e Pedro era o apóstolo dos judeus, cadê essa igreja? Como está escrito aqui na Bíblia, ó, Gálatas. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro, ó, Pedro, para o apostolado da circuncisão, ou seja, dos judeus, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. Beleza, então Pedro foi o apóstolo da circuncisão e Paulo dos gentios. Pergunto, cadê então essa igreja de Pedro? Que deveria estar na terra e tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu. Cadê o registro de uma igreja lá em Jerusalém formada basicamente por judeus? No primeiro século. Eu falo primeiro século, tem que englobar o período de vida de Pedro, tá? Porque no segundo século Pedro já estaria morto. No primeiro mesmo, né? Parece que foi por volta do ano 60 que a igreja diz que
Pedro foi martirizado sobre Nero, por volta do ano 60. Então cadê essa igreja que Pedro formou com os judeus? Não tem nenhuma igreja de Pedro com os judeus. Então aqui falhou essa profecia aqui, ou essa determinação de Cristo, falhou? Meio estranho, né? Porque ele fala que um vai ser o representante dele, ó. Tudo que ligar no céu vai ser ligado na terra, tudo que desligar na terra vai ser desligado no céu, e assim por diante. Mas quem fundou igrejas foi Paulo. Então cadê essa autoridade toda que foi dada para Pedro? Foi para quê? Foi em vão? Meio confuso, né, pessoal? Lembrando que se diz, Jesus deu essa autoridade para Pedro, como é que entra Paulo então nessa história? Se Paulo nem sequer conviveu com Jesus, ele não participou lá do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em forma de língua, ele não participou da última ceia, como é que fica? Então, meio confuso, né? Inclusive o próprio livro de Atos dos Apóstolos fala que quando eles foram escolher o substituto de Matias, de Judas, perdão, eles escolheram Matias, tinha que ter 3 requisitos: tinha que ter andado com Jesus o tempo inteiro e ter acompanhado ele desde a vida até a ressurreição. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho, só minimizar a tela aqui, que eu não coloquei no esboço. Ó, é necessário, pois, versículo 21, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, começando desde o batismo de João, ó, então o sucessor de Judas tinha que ser alguém que acompanhou eles desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça testemunha conosco da sua ressurreição. Paulo presenciou tudo isso daqui, pessoal? Não. Paulo não preenche esses requisitos aqui. E aí, como é que fica? Fora que aqui no capítulo 2 de Atos, né, nós temos o Pentecostes, né, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, eles começam a falar em línguas aqui, ó. Aqui, ó. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Cadê o batismo aqui de Paulo com o Espírito Santo? Então meio controverso isso, né? Que Paulo não preenche os requisitos. Aliás, para que os apóstolos escolheram Matias como 12º apóstolo, se Jesus ia aparecer para Paulo? Como é que fica? Quer dizer que eles, mesmo sabendo que Jesus ia escolher um outro apóstolo, eles foram lá e escolheram Matias. Meio confuso, né, pessoal? E quando eu falo que Paulo não é apóstolo, as pessoas não entendem por quê. Mas vamos continuar aqui. Eu tenho um vídeo aqui que está explicando, tá? Paulo não foi apóstolo, tá? E Paulo, aqui ele se coloca ele como apóstolo dos gentios, ó. Aqui em Romanos, ó. Porque convosco falo, gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Timóteo, para o que eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. 1 Timóteo, porque para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Paulo se colocou nessa posição de apóstolo dos gentios, beleza. Só que por que aqui em Atos 15, Pedro fala que ele era o apóstolo dos gentios? E havendo grande contenda, levantou-se Pedro, que é Pedro que se levanta, e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios, ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E aí, pessoal, como é que fica? Aqui Pedro mentiu, então, quando ele falou que Deus escolheu ele para ser o apóstolo dos gentios? Eu vou dar só uma explicação aqui rapidinha, tá? Que quem já conhece meu trabalho sabe, mas como tem gente nova no canal, esses gentios aqui que o Novo Testamento está falando, pessoal, não é o não judeu, tá? A pessoa que não é judia. Na verdade, esses gentios aqui são os judeus da diáspora, tá? Aqueles judeus que habitavam outras regiões, além da Judéia. Por isso que Jesus fala que tem ovelhas que não são daquele aprisco, que eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então esses aqui são os gentios, até porque uma das missões do Messias era trazer de volta essas ovelhas perdidas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. É que o termo gentil, não sei porque ele acabou sendo popularizado como não judeu, mas aqui não é não judeu, tá bom? Tanto que aqui fala aqui em Atos, ó, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então como que Deus ia pegar gentios para formar um povo? É porque aqui não é o não judeu, é aquele judeu perdido. Tanto que Jesus falou aqui, ó, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eles tinham que pregar primeiro para esses gentios, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o próprio Jesus falou, ó, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então esse era o objetivo. Tanto que você pode ver aqui nos apóstolos, que nós temos poucas epístolas dos apóstolos mesmo,
que ele começa assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas aqui, ó. Tiago não está escrevendo para você que está vendo esse vídeo. Tiago está escrevendo para as tribos perdidas, que nem Jesus determinou aqui, ó. E diante as ovelhas perdidas. Na epístola de Pedro também aqui, ó: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, ó, as ovelhas perdidas, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então eles cumpriram o mandamento de Jesus. Esse era o gentil que Jesus se refere e é o gentil que Pedro se refere aqui em Atos. O problema é que Paulo, ele tenta ser esse apóstolo dos gentios, mas Paulo acaba pregando para um público que não eram os judeus dispersos. Ele acaba pregando para ambos os públicos. Ele pega tanto para judeus dispersos, vocês podem ver nas cartas dele ou em Atos que ele começa pregando sempre em sinagoga. Ele vai em outra cidade, ele procura sinagogas. E Paulo também acaba aceitando não judeus, né, na sua pregação. Paulo fala que o muro da separação caiu, que Deus fez de ambos os povos uma só carne, que não sei o quê. Então Paulo começa a ser mais inclusivo. Mas Jesus e os apóstolos, eles eram mais exclusivos. Era só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que não tem essa igreja aqui de Pedro em Jerusalém. Porque Pedro estava mandando suas epístolas para aqueles judeus dispersos. Judeus que estavam na Capadócia, Gália, Egito, Antioquia, etc, etc, etc. Então aí a gente explica por que realmente não teve essa igreja aqui na Judéia. Então Pedro era o apóstolo dos gentios. A Pedro foi dada aqui, segundo o Novo Testamento, as chaves do céu, para ele ligar tudo que ligar na terra, ligar no céu. Pedro que foi escolhido por Jesus. Mas aí chega Paulo e ele faz uma usurpação. Paulo diz que viu Jesus no deserto, que viu uma luz, que ele viu o Senhor, não sei o quê. E aí Paulo começa a se fazer apóstolo e pregar para os outros, tá? E antes de finalizar o vídeo, pessoal, teve um rapaz aqui que estava tentando harmonizar aquela contradição do deserto, né? Que Jesus falou que se alguém visse ele no deserto para não acreditar. E o rapaz falou que Paulo não viu Jesus, que foi só uma voz, não sei o quê. Na verdade, Paulo disse assim, ó, 1 Coríntios 9:1, ó: Não vi eu a Jesus Cristo, o nosso Senhor? E aí, como é que fica? Então, Paulo disse que viu Jesus. E o próprio Jesus falou, se alguém disser que me viu, Cristo está aqui, Cristo está ali, está no deserto, não acredite. Então, que nem eu falei naquele vídeo, os cristãos estão há 2000 anos indo contra o próprio Jesus, tá bom? E Paulo aqui, que nem eu falo, nós vimos, ó, Jesus não deu autoridade nenhuma para Paulo, ele deu foi para Pedro. Pedro era o apóstolo dos gentios, tá bom? Então obrigado aí por ter assistido, quem gostou dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance. Paz a todos.